Oi, gente! Hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês que funciona pro nosso ateliê, mas que também vai funcionar pra muitas das nossas clientes, porque fica uma peça ótima pra organizar a lavanderia, que é esse kitzinho aqui, ó, pra encapar o ferro, né? Então a gente deixa ele mais protegidinho e também fiz aqui um prendedor de cabos. E eu acho que essa peça, por ela ser fácil de fazer e bem simples assim de executar, você pode montar ela num kit com aqueles porta-grampos de roupa, sabe? Que fica super legal, tenho certeza que seus clientes vão gostar. E também é uma peça que você pode fazer aí pro seu ateliê pra proteger o nosso ferro queridinho, que eu sei que você deve ter um ferro que é um xodó aí na sua casa também, porque esse aqui é o meu xodó. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei são lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira, e tem cupom pra vocês usarem lá, que é Arte da B. Agora bora pro passo a passo? Bom, gente, eu fiz essa peça pensando nesse meu ferro aqui. Ele é um modelo bem clássico e eu acho que tem vários que são do mesmo tamanho que ele. Mas se você for fazer para um ferro que é muito maior do que esse, ou quiser fazer alguma modificação, você vai pegar um papel, vai posicionar o seu ferro em cima, aí você contorna ele com lápis e depois deixa uma margem de 1 centímetro no contorno todo. Foi assim que eu fiz o molde aqui da minha peça. E aí depois é só você vir com uma fita métrica e medir a toda volta aqui quanto é que vai dar o contorno. E a gente faz os ajustes na hora de costurar. Mas eu vou deixar o molde desse aqui pra vocês na descrição do vídeo. E a gente vai precisar cortar uma vez aqui com o tecido principal. E eu coloquei uma manta aqui na parte de baixo, porque eu acho que é assim que fica mais bonitinho. Cortei uma vez um tecido sozinho. E aqui eu tô usando 2 tiras, aqui eu cortei com o mesmo tecido, mas pode ser forro e exterior, de 65 centímetros por 8 de largura. E esse daqui, que vai ser pra segurar o fio, eu cortei a medida de 22 por 12 centímetros. E aí eu coloquei manta só aqui na metade, eu até usei só um retalhinho aqui que eu tinha, que vai ser a tira que a gente vai usar pra prender o fio. Mas se você quiser fazer mais fino, isso aqui você também pode. Eu vou começar fechando essas minhas 2 tiras ao meio, ó, então você vai dobrar ela direito com direito, essa daqui também, e a gente vai fechar aqui com uma margem de costura de 1 centímetro, tá? Então usa essa mesma margem nas 2 tiras. Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai encaixar elas nessa parte aqui do molde. Então você vai marcar o meio aqui de baixo e da ponta, você alinha a costura aqui pelo de trás pra ficar mais bonitinho e aí vai prendendo a toda a volta essa tira. Isso aqui vai ser como se fosse um folhe no contorno aqui desse molde. E vou fazer isso com a parte externa e também com a parte de dentro. Gente, aqui então eu prendi a toda a volta essa minha tira de tecido na parte da base. E aqui é muito importante que nessa parte da união da costura, você vá lá e abra ela. É só passar o dedo aqui, ó, e jogar uma margem pra cada lado, porque isso aqui vai facilitar na hora que a gente for passar o elástico na nossa peça. Então agora eu vou passar uma costura aqui no contorno todo e depois eu vou repetir a mesma coisa na parte do meu forro. E aqui, onde tem esse biquinho, você não precisa fazer esse bico, você pode só arredondar o tecido mesmo e costurar arredondado, que assim fica bem mais fácil do que ficar tentando fazer essa pontinha aqui. Agora que eu tô com as minhas 2 partes aqui costuradas, eu vou unir as duas aqui pelo topo. Então pra fazer isso, ó, eu vou virar uma delas pro lado do direito, e aí a gente vai unir direito com direito. Coloca lá dentro, ó. E essa parte do topo aqui a gente vai costurar a toda a volta. Então alinha bem certinho aqui, ó, e vai passando uma costura. Bom, pessoal, então aqui tô com tudo unido já, e aí eu fiz uma abertura. Eu só descosturei um pouquinho aqui o meu tecido de forro, pra eu poder desvirar minha peça, e também dei uma cortadinha com a tesoura de picote aqui nos cantos, só pra ele desvirar melhor. E aí agora eu vou virar minha peça pro lado do direito. Essa abertura aqui do forro pode fechar com uma costura à máquina mesmo. E aí a gente vai ajeitandinho aqui.
Aí agora, essa parte aqui do topo da nossa peça, a gente vai alinhar bem certinho, ó. Então vai esfregando com os dedos assim pra costura assentar lá dentro. Essa parte aqui da união do topo. Pode levar no ferro, se você preferir. E aí a gente vai passar uma costura na máquina com 1 centímetro de margem. Aqui a gente vai criar uma canaleta para passar o nosso elástico. Prontinho, terminei aqui de costurar a peça. Ela fica assim com essa carinha de barquinho. E agora, pra passar o elástico, eu cortei aqui 30 centímetros de elástico chato. Esse daqui, ele tem acho que 0,75 de largura. E eu vou colocar ele bem aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa costura pela parte de dentro. Ó, esse aqui é o forro da minha peça. E você vai abrir bem aqui atrás, ó. A gente consegue enxergar os pontinhos. E aí é só cortar com uma tesoura fininha ou com um desmanchador de ponto, você vai desfazer esses pontinhos aqui. Ó, e aí eu abri essa parte. Agora eu vou vir com um alfinete de segurança desse aqui, ó. E vou passar o meu elástico na peça toda. Ah, e lembra de cortar só pela parte de dentro aqui, tá, gente? Que aí o acabamento fica melhor. Porque aí depois você pode fechar com uma costurinha à mão ou alguma coisa assim. E aqui, lembra que eu falei pra gente deixar a margem de costura aberta? É exatamente por causa disso, porque fica bem mais fácil de entrar com o alfinete aqui. Não vai ficar com o tecido barrando a entrada dele ali. Prontinho, passei o elástico aqui a toda volta. Agora eu vou fechar ele com uma costura lá na máquina. Vou unir aqui o elástico, passa a costura pra fechar, depois acomoda ele aqui dentro. E aí, como eu falei, você pode fechar essa parte aqui com um pontinho invisível, ou até se você quiser passar uma costurinha na máquina, também dá. É só você meio que sobrepor ele assim, ó, um em cima do outro, e passa a costurinha ali pra prender, que também vai dar certo. Aí depois que fizer essa parte aqui, eu vou fazer a tira de prender o fio. Então pra isso, ó, eu já tô aqui com o meu tecido dobrado e a única coisa que eu vou fazer vai ser passar uma costura toda a volta aqui, deixando uma aberturinha pra desvirar. Aí depois a gente vai desvirar e vai passar um pesponto no entorno dela. É uma coisa bem simples, bem facinho. Prontinho, ó, desvirei tudo. Agora é só ajeitar aqui essa parte do excesso da costura e passar um pesponto aqui no entorno todo, que aí a gente já fecha esse buraquinho também. Prontinho, agora é só finalizar com o botãozinho Ritas aqui, ó, pra gente fechar a nossa peça. Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça. Aqui eu vesti ele no ferro pra vocês verem. E aí, conforme, como eu falei no começo, você pode adaptar pro modelo de ferro que você tem aí na sua casa. Isso daqui você pode fazer maior ou menor também, se você preferir. É só alterar a altura dessa tira, né? Aqui eu fiz com 8 centímetros, mas você pode fazer um pouquinho maior ou pode fazer um pouco menor. Então vai adaptando aí. Se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver as peças de vocês. E deixa aqui um comentário também se você gostou, deixa uma curtidinha e compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!